A Marcele deu aqui. Desculpem, tá? Que é a falta de costume com a plataforma. Geralmente a gente usa o Zoom, entre outros aplicativos, para bate-papo, né? Para sermão, acho que fica uma coisa. Eu estou me imaginando como se eu estivesse num pequeno grupo agora. E estando de frente para vocês, é diferente, não é como um sermão, né? Então, me perdoem se eu fizer uso de uma linguagem um pouco mais coloquial, né? Mais popular, porque eu imagino que eu estou batendo um papo com vocês. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer muito a oportunidade de pregar a palavra de Deus, né, de falar um pouco sobre a palavra de Deus e aprender, né? Na verdade, nós vamos aprender um pouco mais juntos. E toda vez que eu sou chamado para pregar, invariavelmente, quando eu sou chamado para pregar, eu nunca sou chamado para pregar no momento em que, assim, nossa, hoje eu estou bem espiritualmente. Geralmente a gente sente que está faltando alguma coisa e o tema que caiu no meu colo, né, e eu não acredito em coincidência, acredito na providência divina, foi para falar sobre intimidade, de andar com Deus em oração. Nesse capítulo 3 do livro aqui, ande com Deus em oração, o que significa ser amigo. E hoje eu tive uma experiência muito gratificante e divido com vocês, não para me enaltecer, pelo contrário. Eu já tinha lido a parte do livro que me enviaram, tinha lido umas duas, três vezes, e comecei a refletir um pouco sobre o que significa ser amizade, quando de repente, hoje eu estou no escritório, né, a gente está em home office também por conta dessa pandemia, mas hoje eu estou no escritório, e um amigo meu mandou uma mensagem para mim pelo WhatsApp, o WhatsApp fica projetado na tela do computador também, no WhatsApp web, e ele disse que uma amiga em comum nossa estava muito mal, com depressão. E eu ocupado, cheio de coisa para fazer, acho que, aliás, todos vocês, todo mundo, né? Trabalhando ou não, afazeres domésticos em casa e tal, é difícil a gente parar um tempinho, né? E a gente refletir e dedicar tempo a alguém. E essa amiga minha, apesar de ser uma grande amiga, já fazia assim, já faz uns 4 anos que eu não falava com ela. Quando eu liguei para ela começou a chorar. Sabe quando você percebe que Deus está te usando, mas parece que quanto mais ele te usa, mais indigno você pensa que você é. E na verdade você é, porque na verdade o nosso valor não é definido pelo que a gente faz. Nosso valor é definido à luz do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. E esse Deus de amor, esse Deus maravilhoso, é o Deus que quer andar conosco. É o Deus que quer ser nosso amigo. E conversando com ela, ela chorava, dizendo que estava mal e tomando remédio forte, aquela coisa toda. E a gente levou mais ou menos quase mais de meia hora, no mínimo, conversando. E, no fim das contas, acho que Deus me ensinou um pouquinho o significado da amizade. A amizade, no fim das contas, é a gente dedicar tempo. Não existe amizade, ainda que seja distância, mas não existe amizade sem que você tenha um pouco, sem que você tenha interação, sem que você tenha contato, sem que você tenha diálogo. E às vezes com Deus, às vezes não, via de regra, o ser humano, principalmente na esfera religiosa, ele tem por um complexo de transformar tudo num método. Por exemplo, a gente é adventista e vai à igreja nos sábados, ou está na igreja na quarta-feira à noite ou no domingo. Se essa pandemia está ensinando alguma coisa para nós, é de que nós precisamos permitir que o Espírito desenvolva em nós é, uma forma de nós termos constantemente o senso da presença de Deus, e não apenas na igreja. Porque agora a maioria de vocês devem estar nas suas casas, eu estou no ambiente de trabalho, que é praticamente a minha casa, afinal de contas eu passo mais da metade do meu tempo de vida aqui, nessa cadeira, trabalhando também, como exemplo de muitos. E às vezes a gente esquece do que é ser amigo, essa distância que a gente tem agora, né? Eu pude sentir um pouquinho agora, um pouquinho do calor de vocês, ainda que de forma virtual, do que é participar de um culto. E estou me lembrando de como é bom a gente participar de um culto. Pode ser um culto de quarta-feira, né? Que o culto de quarta-feira é o famoso 2 ou 3 em meu nome, né? Mas, brincadeiras à parte, são cultos maravilhosos. Particularmente, eu gosto muito. Sempre que posso, gosto de não só de ir lá e pregar, mas também de assistir e participar na condição de ouvinte. De maneira que eu gostaria de convidar vocês, agora, nesse momento, a abrir as suas Bíblias. Eu não vou ouvir ninguém abrindo Bíblia, nem não vou ouvir ninguém dizendo amém, que achou o versículo bíblico, mas lá em Tiago, no livro de Tiago, no capítulo 2, versículo 23,
E eu já estou com a Bíblia aberta aqui para facilitar. Talvez você esteja com a Bíblia aí no Google, né, no computador, ou abrindo a sua Bíblia. Eu ainda sou bem antiquado, estou com a Bíblia mesmo aberta aqui, eu não abri o aplicativo, não. E Tiago 2, versículo 23, nos diz assim: E se cumpriu a escritura, a qual diz: Ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Eu fico imaginando a honra de ser mencionado nas Escrituras e receber o título, né? É um título, né? Como se fosse não é um título só um registro, é um título como se fosse uma espécie de, para mim pelo menos, seria um troféu. Abraão foi chamado amigo de Deus. E ele foi chamado amigo de Deus porque ele confiou em Deus, porque a palavra diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. A Bíblia não diz que Abraão creu em Deus e praticou boas obras, diz que Abraão simplesmente creu. E ele foi justificado diante de Deus porque ele creu na justiça de Deus, na justiça de Cristo. E Abraão foi considerado amigo de Deus não só porque creu, ele cria em Deus porque ele convivia com Deus, ele andava com Deus. Porque ser amigo é andar com a pessoa. E no nosso contexto aqui espiritual, ser amigo de Deus, o que significa ser amigo de Deus? O próprio título diz, é andar com Deus em oração. E um trecho que eu destaquei aqui do livro que eu considerei extremamente interessante é: Deus não é um gênio no céu, a quem entregamos uma lista de compras celestiais ou para quem ligamos só em momentos de emergência. Bom, se em algum momento da sua vida você tratou o seu relacionamento com Deus dessa forma, segura minha mão aqui que a gente se identifica muito, infelizmente. A gente tem, na verdade, o ensino bíblico, a expectativa e a realidade. E nem sempre a realidade condiz com a expectativa, principalmente quando a gente deixa para confiar só em nós mesmos e não em Deus. E o livro continua nos dizendo que Deus deve ser o nosso amigo, que anda ao nosso lado e conversa conosco dia após dia. E não importa onde estejamos ou o que estivermos fazendo, nosso coração deve se voltar para Ele a todo instante. Esse trecho aqui nos fala da importância de nós desenvolvermos o senso da presença de Deus. E me vem à mente aqui, não está no livro, mas me vem à mente, no mínimo, 2 reformadores que trabalhavam muito bem essa ideia, que era Martim Lutero e João Calvino, em que eles pregavam com todo vigor que o evangelho ele atinge o homem de uma forma integral, de maneira que ele te dá uma nova visão da realidade. Aliás, o evangelho é a realidade a partir do qual você enxerga todas as coisas. Mas para que isso seja possível, é necessário que nós andemos com Deus, nós nos identifiquemos com Ele. E isso só é possível, na verdade, e a toda evidência, isso só é possível por meio, um dos caminhos principais é por meio da oração. No livro Caminho a Cristo, a irmã Ellen White, ela nos diz assim, aliás, esse livro é maravilhoso, que eu creio que todos aqui já devem ter lido, inclusive mais de uma vez. A oração é o abrir do coração a Deus, como a um amigo. Não que isso seja necessário para que Deus saiba quem somos, mas para nos habilitar a recebê-lo. A oração não faz Deus descer até nós, mas nos eleva a Ele. Por mais que a gente busque a Deus, na maioria das vezes, quando eu falo nós, eu estou falando em primeiro lugar de mim, numa experiência pessoal. Eu sempre digo em sermões que toda vez que eu vou falar da humanidade, num contexto negativo, daquilo que quando ela faz o que não deveria, ou não deveria fazer o que está fazendo, eu estou me colocando em primeiro lugar, como representante dessa humanidade. Então, quando eu digo quando nós, na verdade, estou falando de mim mesmo. Ela diz que a oração é abrir o coração a Deus como um amigo. E quantas das vezes a gente começa, por exemplo, uma oração, irmãos, da mesma forma? Eu aprendi a orar com meu avô sempre, Santo Deus, Santo Pai que está nos céus, Deus Criador dos céus e da terra. Somos gratos a Ti. E com o tempo eu achava aquilo bonito quando eu era criança e decorava aquilo. Só que no momento aquilo de tal forma se tornou não apenas uma maneira de reverenciar a memória do meu avô, que já faleceu já há um bom tempo, mas aquilo virou uma espécie de método, virou uma espécie de liturgia. E o momento de oração é para ser um momento não de mera liturgia. A oração é um ato de adoração, não há dúvidas. Mas a sua disposição, a nossa disposição
ao orar a Deus, ela deve ser muito mais do que uma forma certa. Eu lembro de certa feita estar numa igreja e que a pessoa dizia, não, se você está na casa de Deus, você tem que orar sempre de joelhos. Outros entendiam que tinha que orar em pé, outros sentados, outros deitados. E eu mesmo pensava dessa forma, não, tem que ser de joelhos, tem que ser em pé. É evidente que aqui ninguém está dizendo que num contexto de igreja, em que você tem uma liturgia, que isso é errado. A liturgia não é ruim. Pelo contrário, ela estabelece reverência, ela estabelece ordem, disciplina. Ela não há um problema nenhum com a liturgia. O problema é a gente olhar para a liturgia e conferir a ela e a uma disciplina espiritual, por exemplo, como é a oração, é a gente conferir a ela um valor que dar a ela menos valor do que ela realmente tem. Porque o abrir o coração a Deus é rasgar as nossas vestes espirituais. E um trecho do livro nos diz assim: se tivermos o Senhor sempre diante de nós e deixarmos o coração transbordar em ações de graças e louvores a eles, teremos frescor contínuo em nossa vida religiosa. Nossas orações terão a forma de uma conversa com Deus, como se falássemos como um amigo. Ou seja, andando com Deus, as nossas orações, elas naturalmente, elas vão se transformar não num mero momento em que a gente começa a fazer pedidos a Deus, mas ela vai se transformar no seguinte, ela vai se transformar num bate-papo saudável, em que muitas das vezes você não vai nem precisar falar nada, você só vai querer, no silêncio, né, escutar a si mesmo e escutar a Deus. Você vai questionar os seus motivos, você vai rasgar o seu coração diante de Deus. E é interessante que o livro ele usa dois exemplos, além do exemplo de Abraão, ele cita o exemplo de Moisés também. E que Moisés também ele desfrutava de uma intimidade com Deus, algo muito próximo, uma amizade muito firme com Deus, a ponto de poder interceder pelo próprio povo de Israel. Quando Deus, em determinado momento irado, justamente irado com o povo de Israel, dizendo, eu vou destruir esse povo. E Moisés teve a audácia, no bom sentido, de interceder por esse povo. Só alguém com muita intimidade para poder dizer uma coisa dessa. Imagina quando se você precisa de um conselho importante, ou se você está com muita raiva, e vem um amigo, alguém que te conhece, que conhece a sua disposição, conhece seus defeitos, conhece suas virtudes, vem, calma, calma, Walter, calma. Não é assim que tem que ser. Espera um pouco. Ou então vem se Walter, você está pensando dessa forma, pode ser de outra. Aí você pensa, nossa, não é que, caramba, não é que irmão fulano estava certo? E eu deveria ter ouvido aquela pessoa. Às vezes a gente é muito bom quando amigos, Deus usa, né, amigos para poder mostrar, né, para desanuviar a nossa mente, né, mostrar que nem sempre a gente está que as nossas convicções podem ser muito enganosas. E falando sobre Moisés, o livro Patriarcas e Profetas tem uma citação interessante, que quando Moisés está intercedendo perante Deus pelo povo de Israel, para que o povo de Israel não fosse exterminado, diz assim: se Deus se propuser a destruir Israel, quem poderia pleitear em seu favor? Quantos não teriam deixado os pecadores entregues à sua sorte? Quantos não teriam alegremente trocado um quinhão de labutas, encargos e sacrifício, pagos com a ingratidão e maledicência, por uma posição de comodidade e honra, quando era o próprio Deus que oferecia o livramento? Moisés, porém, entrevia bases para a esperança onde apenas apareciam desânimo e ira. As palavras de Deus, deixa-me, compreendeu ele não proibirem, mas sim alentarem a intercessão, implicando que coisa alguma, a não ser as orações de Moisés, poderia salvar Israel. Mas que, sendo assim rogado, Deus pouparia o seu povo. E o que é interessante é que Moisés estava muito próximo de Deus, mas percebam, Moisés ele não estava pedindo por ele. Moisés estava intercedendo pelo povo. Oração não é só um momento de intimidade em que você expõe os seus pedidos, o que é natural que a gente faça isso. Oração é um momento em que a gente cumpre o segundo grande mandamento da lei, que é amar o nosso próximo como a nós mesmos também. Quando a gente está orando pelas pessoas enfermas, pelas pessoas doentes, pelas pessoas afastadas, e você cresce em intimidade com Deus, mas você não está pensando no seu próprio interesse. Você está pensando nos outros. E foi exatamente o que aconteceu com Moisés. Por isso que o livro cita o exemplo de Moisés. E como eu havia dito antes, a maioria das nossas orações hoje em dia, elas correm o risco de se transformar numa espécie de protocolo a ser seguido, né?
Às vezes a gente acorda, não, eu tenho que acordar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que ter a hora de oração, e isso é importante. Isso é extremamente importante. A questão é a gente não se perder no método achando que ele é um fim em si mesmo, quando na verdade ele é apenas um meio de você desfrutar de uma intimidade maior com Deus. E uma citação interessante do livro, o autor está citando um outro autor chamado Eric Lurie, que diz assim, é assim que o autor descreveu a oração tipo blá, blá, blá. Blá, blá, blá espiritual é aquilo que a gente faz, né? Com todo o esquema, né? Eu vou orar assim, assim, assado, e Deus vai me atender. E quando, na verdade, o Deus atende as nossas orações, quando atende, o faz segundo a sua, exclusivamente segundo a sua perfeita e boa vontade. Ele faz porque ele é Deus, ele pode fazer, ele pode não fazer. Ele nem precisaria explicar para nós. Mas por meio da oração, o que acontece? Qual é a principal modificação? Não é você querer mudar a vontade de Deus. É você se colocar diante de Deus e ele mudar a própria disposição do seu coração. E a gente vai ver um pouquinho mais disso mais para frente. E esse autor, Eric Lurie, ele diz assim, o blá 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 de aspecto, ele fala, blá blá blá, achei excelente. O blá 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 de aspecto espiritual tende a ser egocêntrico em conteúdo, ou seja, pensar em si mesmo, pedir só para si, implorando por confortos de proteção, prazos que precisam ser cumpridos, mãos de cirurgiões a serem guiadas, provas a se passar e alimentos a serem abençoados. Nós sempre estamos no centro. Percebam que os exemplos que ele cita aqui são de coisas boas. Orar pelo alimento, às vezes você vai passar por algum procedimento cirúrgico, você está pedindo por você. Não é errado, mas o fato é que, na maioria das vezes, o centro da oração ela tá em quem? Está em nós mesmos, nos nossos próprios anseios, nos nossos próprios desejos, nos nossos próprios objetivos. E diz assim, nós sempre estamos no centro. E embora não haja nada de errado em orar acerca das próprias necessidades pessoais, a oração histórica da vida real é bem diferente e é baseada na noção de se esquecer do eu. A oração legítima, inspirada pelo céu, do tipo que move montanhas e acalma tempestades, não é algo que a igreja moderna está acostumada a fazer. Olha só, irmãos, a oração legítima, inspirada pelo céu, do tipo que move montanhas e acalma tempestades, não é algo que a igreja moderna esteja acostumada a fazer. Não são palavras minhas, estão no livro, tá? E ela é uma séria repreensão à minha vida. Porque já parou para pensar que, apesar dos efeitos da pandemia, nós temos a total liberdade de estarmos aqui professando a nossa fé. Quantas vezes a gente, por exemplo, já orou pelos cristãos na China, pelos cristãos na Coreia do Norte, pelos cristãos no Irã? Quantas vezes eu sempre costumo dizer, irmãos, que uma das coisas que me mantiveram na igreja foi Deus ter usado pessoas maravilhosas no meu caminho. Quantas pessoas já perderam madrugadas de sono orando por mim? Algumas eu nem sei, mas eu tenho certeza que muitas oraram por mim. Nas altas madrugadas, poderiam estar dormindo, poderiam estar fazendo coisa melhor, mas estavam orando por mim. Então, a oração, ela nos ajuda a desenvolver esse anseio de orar não apenas por nós mesmos, mas de olharmos à nossa volta, não só vermos as necessidades da igreja, dos irmãos, aqueles que estão próximos de nós, mas de uma forma geral, orar pelas pessoas. Mas o livro continua nos dizendo o seguinte, como orar pela inspiração do Espírito Santo. Uma das chaves mais importantes para receber respostas à oração, como homens e mulheres do passado, é aprender a orar de acordo com os desejos de Deus. E citando um trecho de Ellen White, o autor nos diz, se nos aproximarmos de Deus, ele vai se aproximar de nós. A sua glória irá à nossa frente. Ele guiará nossas petições, ensinando-nos a pedir exatamente aquilo que já se comprometeu a derramar sobre nós. Percebam que a oração, ela conforma a nossa vontade com a vontade de Deus, para que a gente compreenda que aquilo que Deus está nos concedendo não é porque a gente está pedindo, mas é porque ele já queria conceder desde cedo. E por você compreender a vontade dele, você começa a pedir certo. Você para de pedir errado. E o livro continua nos dizendo o seguinte, em contraste com esse pensamento, nos diz assim, com muita frequência oramos em tom egoísta, por coisas que não estão de acordo com a vontade de Deus. Em vez de pedir aquilo que o Espírito Santo gostaria que rogássemos, oramos segundo a nossa carne.
ou seja, segundo o nosso desejo, a nossa vontade. E nos diz assim, citando Tiago 4, versículo 3: pedis e não recebeis, porque pedis mal para esbanjardes em vossos prazeres. Mas, mais do que apenas transformar nossas orações entre a terra e o céu, Deus deseja nos transformar e nos ensinar a orar. Queremos que os desejos dele se transformem nos nossos, e os nossos desejos se tornem os dele. E isso é possível. Ou seja, a oração ela tem uma finalidade, por assim dizer. Não sou professor, mas vou usar um termo de professor aqui. Ela tem uma finalidade didática, pedagógica. É Deus nos ensinando a afinar o nosso coração, a tornar o nosso coração rente, tangente à vontade dele, ao lado dele, não contra ele. Que às vezes fica parecendo assim, não, se eu orar com muita força, se eu turbinar essa oração, se eu jejuar e se eu orar, Deus vai conseguir aquilo que eu quero. E a gente já está aprendendo aqui pela leitura do livro e pelo que a gente leu na Bíblia, que, na verdade, os homens de fé, os homens de oração, eles não estavam preocupados só com a sua própria vida, mas a preocupação deles era em fazer a vontade de Deus. E a maioria das vezes que essas pessoas oravam, não oravam por si mesmos. Eles oravam por outras pessoas, por objetivos que não eram apenas os deles. Ou seja, para que a gente tenha à disposição a experiência de Abraão e de Moisés, que foram... A Bíblia tem vários exemplos de pessoas, né? Davi, um homem de oração também. Mas o livro continua dizendo assim que nós precisamos, na verdade, ter um conhecimento pessoal de Deus. A gente sempre diz assim, a gente precisa ter uma experiência de relacionamento com Jesus Cristo. Mas o que seria isso? O que seria esse relacionamento de experiência pessoal? Eu queria dividir com vocês um pequeno trecho de um salmo, e eu geralmente, quando alguém me pede para pregar em dia de quarta-feira, eu não posso deixar de citar um salmo. A última vez que eu preguei na Central, inclusive, foi muito bom, preguei sobre o Salmo 88, e foi uma experiência muito bacana. E qual era a disposição de Davi quando ele se colocava diante de Deus? O livro não fala da experiência de Davi, mas esse capítulo aqui, quando o livro está falando sobre o conhecimento pessoal de Deus, olha só como Davi, ao confessar o seu próprio pecado a Deus, no Salmo 32, se vocês quiserem acompanhar, vou ler um pequeno trecho, que o título, pelo menos da minha Bíblia aqui, fala assim: a bem-aventurança de quem recebe o perdão, a felicidade de quem recebe o perdão. O indivíduo ele é bem-aventurado, ele é feliz pelo que ele recebe, não pelo que ele faz. Mas olha só a disposição de Davi, como que ele se apresenta, como que ele coloca o indivíduo bem-aventurado diante de Deus. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Feliz é aquele que recebeu. É isso que ele está dizendo. Recebeu o perdão de Deus. E ele, olha a disposição de Davi, no versículo 3, quando ele diz assim: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia. É evidente que isso aqui não pode ser interpretado literalmente, como se Davi, por exemplo, tivesse uma espécie de osteoporose. Não. Pode ser que tinha, a gente não sabe, mas o que Davi está dizendo aqui, ele está usando uma figura de linguagem muito forte para significar qual era a disposição dele diante de Deus, como que ele se apresentava diante de Deus. Não alguém como, por exemplo, o fariseu lá no Novo Testamento diz: Senhor, graças te dou, porque sou isso e sou aquilo e não peco, devolvo o dízimo e jejuo, prego às quartas-feiras via Zoom para os irmãos da Igreja Central. Não. Davi se apresentava para Deus, e a maneira como a gente deve se apresentar é rasgando o nosso coração. E mais à frente, ele, quando confessa que Deus é o seu esconderijo, Deus o preserva da tribulação, que Deus o cerca de alegres cantos de livramento, no versículo 8, que para mim é um dos versículos mais fantásticos da Bíblia, ele diz assim, Deus dizendo para ele, né? Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deve seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Ou seja, Deus ele está perto de nós, perto daquele que tem o seu coração contrito, que tem o seu coração quebrantado, mas essa experiência pessoal, essa experiência relacional, esse andar com Deus como nós andamos com um amigo, ele depende de que nós reconheçamos quão miseráveis nós somos, que a nossa justiça, as nossas obras, elas são trapos de imundícia.
E o livro ele tem a seguinte citação aqui, quando ele diz: nenhuma das coisas que nosso núcleo familiar, nós não vamos ser salvos ou não seremos amigos de Deus porque nós temos cargos na igreja, porque nós estamos dizimando, porque nós conhecemos muitas pessoas na igreja, ou porque as pessoas nos admiram. Não. A disposição para ser amigo de Deus não está nem na liderança do ministério, mas diz assim: nenhuma dessas coisas vai nos ajudar se não escolhermos individualmente entregar o coração a Deus. Individualmente. Não apenas no culto de quarta-feira, não apenas a gente falar sobre isso, mas individualmente entregar o nosso coração a Deus. E já quase terminando, faz a seguinte citação, que, salvo engano, acho que é da irmã White, quando nos diz assim: como nós devemos orar. Não é que a gente tem que decorar essas palavras, ela só está dando a ideia, qual é a disposição que a gente deve ter. Senhor, toma o meu coração, pois eu não posso dar. Ele é tua propriedade. Ou seja, Senhor, eu não posso dar para o Senhor aquilo que já é teu. Meu coração te pertence. A gente tem que crer nessa verdade. Que o nosso coração ele já pertence a Deus, mesmo com todas as impurezas, com todos os nossos pecados. A pureza, ela vem da justiça de Cristo, não dos nossos esforços. E ela continua: conserva-o puro, pois não posso conservá-lo para ti. Salva-me a despeito de mim mesmo, tão fraco e tão dessemelhante de Cristo, ou seja, tão diferente de Cristo, tão incompatível com Cristo. Molda-me, forma-me e eleva-me a uma atmosfera pura e santa, onde a rica corrente de teu amor possa fluir por minha alma. E essa oração de entrega não cessa depois que nos entregamos uma vez. Ela deve continuar a ser feita dia após dia. Uma coisa que essa pandemia está ensinando para nós, parece que eu deveria estar trabalhando menos, mas hoje eu estou trabalhando muito mais. Eu estava brincando com um amigo hoje, dizendo que a nossa vida ela virou uma eterna segunda-feira. O tempo que às vezes uma mãe tinha para o filho estar na escola de manhã ou de tarde, hoje você tem que educar o seu filho, você tem que cuidar dos afazeres do lar, ainda tem as mães ainda guerreiras, valorosas, que trabalham ainda, e pai também tem que dar seus pulos do seu jeito. Parece que a gente está mais tempo em casa, mas parece que a gente tem menos tempo para as coisas. A gente é refém do nosso próprio estilo de vida. A gente é refém da nossa própria agenda. E o livro ele termina dizendo para nós o seguinte: deixemos de lado a nossa agenda tão concentrada em nós mesmos e busquemos ao Senhor em primeiro lugar hoje, para que a vontade de Deus se cumpra e seu nome seja glorificado em nossa vida. Ousemos andar, viver e orar de maneira diferente, porque Ele verdadeiramente é nosso Salvador e amigo pessoal. Entreguemos a Ele o nosso coração, na certeza de que nós não estamos falando com qualquer um, mas com o Rei que também é nosso Pai e o nosso melhor amigo. Meu desejo para cada irmão, para cada família aqui representada, é que deixo a vocês uma palavra não de advertência, não de repreensão, mas de exortação, para que, em meio a todo esse momento difícil que muitos de nós estamos passando, pessoas perdendo emprego, pessoas em dificuldade financeira, pessoas perdendo entes queridos, que a nossa confiança em Deus, ela continue. Talvez ela fique um pouco arranhada, abalada, mas com a garantia de que Cristo nos prometeu: no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, pois eu venci. Ele venceu por nós. E é esse que venceu por nós, esse que é o maior de tudo, que é o Senhor de todas as coisas, que é o Rei, ele deseja ser o nosso melhor amigo. Que nós façamos de Deus, na pessoa de Jesus Cristo, Espírito Santo, os nossos melhores amigos. É o meu desejo e a minha oração para os irmãos da noite de hoje. Amém. Teremos um hino final para cantar agora? Não, Walter, você ora. Posso fazer a oração então? E termina. Ok. Fechamos nossos olhos e oremos a Deus nesse momento. Pai querido, Pai de amor e misericórdia, não posso expressar em palavras, Senhor, como é gratificante, depois de um bom tempo
poder dividir o pão da vida da tua palavra com os irmãos da Igreja Central. Senhor, carrega-nos nesse momento, Pai, no teu colo. Envolve-nos agora com o teu abraço, Senhor. Aquece-nos com o fogo do teu Santo Espírito, ó Pai, pois tu sabes que nós precisamos. Temos andado machucados, cabisbaixos, essa pandemia que não escolhe condição social, que não escolhe a cor da pele, que age praticamente de uma forma aleatória contra qualquer um de nós, Pai. Temos perdido nossos empregos, temos passado dificuldades, privações, mas ainda assim nós temos tido certeza de que tu és o Senhor de todas as coisas, o Senhor tem nos conduzido, ó Pai. E que, com vida ou sem vida, perdendo ou ganhando, a nossa confiança em Ti é inabalável, porque nós acreditamos piamente que Tu não é apenas o nosso Senhor, és o nosso amigo. E sendo o nosso amigo, ó Pai, não nos abandone neste momento tão difícil. Sê conosco, abençoe de forma especial e abundante cada família aqui representada. É o que pedimos e agradecemos no santo e bom nome de Jesus. Amém.